Aleluia, glória a Deus, engrandecido e exaltado seja o nome do Senhor. Mais uma vez a serva do Senhor entrando aqui com muita alegria no coração para trazer a palavra segundo o coração de Deus ao coração dos meus irmãos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Toda honra e toda glória é dada ao meu Senhor, toda exaltação, todo louvor. Deus é fiel, Deus é soberano, Deus é o nosso amigo, Deus é o nosso Salvador, é o nosso guarda fiel, é o guarda fiel do seu povo, que Ele traz a palavra na hora certinha que nós estamos precisando em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, santo é o Senhor. A paz do Senhor Jesus, entre com muita alegria no coração para receber esta palavra gloriosa do Senhor, que Ele traz aos nossos corações, porque é um divisor de água para mim, eu creio que seja para você uma faculdade gratuita do nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele traz para conosco todos os dias. A palavra é vida e eficaz. Esta palavra, eu tenho permissão para pregar na Bíblia, e eu prego todos os dias na Bíblia. Cada dia eu aprendo mais, porque o Senhor me ensina. Ele falou que ia colocar as palavras na minha boca, como colocou na boca de Jeremias, então estamos aqui. Se a serva do Senhor fala algo português errado, me perdoe. Ore pela serva. A serva está aqui aprendendo em nome de Jesus. Glória a Deus. Já apresentei sua vida, suas petições, suas orações, já convidei o Senhor como nosso convidado especial. Estamos aí juntinhos, na mesma fé, na mesma concordância. A paz do Senhor Jesus, mais uma vez, você entra com alegria deixando o seu like, você que é inscrito, Deus abençoe. Você não se inscreveu ainda, se inscreva em nome de Jesus. E juntinhos somos mais fortes aí, na mesma fé, na mesma concordância, porque a união do Pai, Filho e Espírito Santo, ele é um legado para conosco, ele deixa para que nós venhamos na terra, juntinho na mesma fé, na mesma concordância aí no Evangelho, nos estatutos dele, na palavra. Amém? Isso agrada o coração de Deus. Estamos aqui para agradar o coração de Deus. Amém? Vamos orar ao Pai Nosso para começar? Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós, seja o seu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, a glória e o poder para todos os séculos. Amém? Amém e amém. Vamos aí para a palavra do Senhor, que é viva e eficaz aos nossos corações. Glória a Deus, santo é o Senhor. Vamos aí para Filipenses capítulo 3, versículo 7 e versículo 8. Filipenses capítulo 3, versículo 7 e versículo 8. E o refrão da palavra, o que vai falar na palavra é assim: o incomparável valor de Cristo. O incomparável valor de Cristo. É forte, hein, meus irmãos? Vamos aí aprender mais um pouquinho aqui. Então, nós vamos para Filipenses capítulo 3, versículo 7 e versículo 8. O versículo 7 vai falar assim: mas o que para mim era ganho, reputei o perder por Cristo. 8. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo. Forte, né, meus irmãos? Paulo está falando aqui que eu vou repetir para os meus irmãos entenderem, meus irmãos. O versículo 7, mas o que para mim era ganho, reputei por perda, por Cristo. 8, e na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo, Jesus meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo. Olha, forte, né, meus irmãos, esta palavra. Vamos entender mais um pouquinho? Aleluia, glória a Deus. Que Deus me dê graça para entender. Vamos lá. Que Deus me dê graça
para passar essa palavra ao coração dos meus irmãos e meus irmãos vão entender, amém? Paulo considera tudo lucro, como sem valor, diante da sublimidade do conhecimento de Cristo. Nada se compara ao imenso valor de Cristo. Porém, a Bíblia utiliza as coisas mais valiosas do universo para ilustrar o incomparável valor de Cristo. Existem muitos símbolos que tipificam a pessoa de Cristo. Em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7, Paulo afirma que temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Glória a Deus, aleluia! Vamos continuar para nós entender o que o Senhor quer entregar para conosco. Em Gênesis capítulo 49, versículo 24, o Senhor é a pedra preciosa de Israel. Nessa qualidade, o Senhor Jesus Cristo é mais valioso do que o maior diamante que existe no mundo. Jesus é mais valioso do que o diamante que existe no mundo. É forte, né, meus irmãos? Glória a Deus. Vamos continuar para nós entender. Eu estou falando do nosso Salvador. Jó, capítulo 22, versículo 25. O Senhor é o nosso ouro mais fino. Nessa qualidade, Jesus Cristo é mais valioso do que o mais nobre dos metais que existe no mundo. Olha o valor de Cristo. Meus irmãos, é muito forte essa palavra. Eu estou arrepiada aqui, meus irmãos. É muito forte. Vamos entender. Em Jó capítulo 22, versículo 25. O Senhor é a nossa prata, é escolhida. Nessa qualidade, Jesus Cristo é mais valioso do que todo o lastro de valor que existe nas moedas do mundo inteiro. Jesus Cristo é mais valoroso do que todas as moedas do mundo inteiro. Lastro de valor que existe nas moedas do mundo inteiro. Glória a Deus, aleluia, forte, hein? Vamos continuar para nós entender. Em Isaías capítulo 28, versículo 16, o Senhor é a pedra eleita e preciosa. Nesta qualidade, Jesus Cristo é mais valoroso do que todos os brilhantes que existem no universo. Jesus Cristo é mais valoroso do que todos os brilhantes que existem no universo. Forte, né, meus irmãos? Os meus irmãos entenderam o que Jesus Cristo significa? Vamos continuar para nós entender. Mateus capítulo 13, versículo 44. Cristo é o nosso tesouro escondido. Nessa qualidade, Jesus Cristo é mais valoroso do que toda a fortuna que existe no mundo. Jesus Cristo é mais valoroso do que todas as fortunas que existem no mundo. Glória a Deus, estou te apresentando um Deus poderoso aqui, meus irmãos. Aleluia. Mateus capítulo 13, versículo 45. Cristo é a nossa pérola de grande valor. Nessa qualidade, o grande valor de Cristo, o grande valor de Jesus Cristo não pode ser dimensionado. Olha aí, eu vou repetir.
Em Mateus capítulo 13, versículo 45, Cristo é a nossa pérola de grande valor. Nessa qualidade, o grande valor de Jesus Cristo não pode ser dimensionado nem calculado. Não pode ser mencionado e nem calculado. É forte, hein? Glória a Deus, aleluia. Vamos continuar para nós entender. Em Apocalipse capítulo 3, versículo 17 e versículo 18, Cristo é o grande negociador do ouro refinado. Cristo é a nossa grande riqueza. Cristo é a nossa grande riqueza. Forte, né, meus irmãos? Glória a Deus. Vamos continuar para nós entender. Em Hebreus capítulo 11, versículo 24 até o 26, a Bíblia afirma que, pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhido antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter gozo do pecado, tendo por maiores riqueza o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Eu vou repetir para os meus irmãos entender aqui. Eu vou repetir esse. Meus irmãos. Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11. Não, meus irmãos. É Apocalipse. Eu vou repetir. Apocalipse capítulo 3, versículo 17 e versículo 18. Cristo é o grande negociador do ouro refinado. Cristo é a nossa grande riqueza. Hebreus capítulo 11, versículo 24 até o 26, a Bíblia afirma que, pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhido antes de ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riqueza o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Glória a Deus, aleluia. Meus irmãos, entendeu? Vamos continuar para nós entender. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 7 e até o 9, o apóstolo Pedro afirma para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, ao qual não havendo visto, mas no qual não o vendo agora, mas crendo, vós alegrai com gozo inefável e gloriosa, alcançando o fim da vossa fé, a salvação da alma. Glória a Deus, aleluia. Meus irmãos, entendeu? Esse último aqui que eu li, meus irmãos, entendeu? Eu vou ler mais uma vez aqui para meus irmãos, em nome de Jesus. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 7 até o 8, até o 9. O apóstolo Pedro afirma para que
a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, a qual não o havendo visto, mas no qual não o vendo agora, mas crendo, vós alegrais com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação da alma. Glória a Deus, aleluia, santo é o Senhor, toda honra e toda glória dada ao meu Senhor. Vamos continuar para nós entender. Apocalipse capítulo 3, versículo 17, versículo 18. O próprio Cristo oferece a verdadeira riqueza para os crentes soberbos e autossuficientes de Laodiceia, dizendo: como diz, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego, nu. Aconselho-te que de mim compres o ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes branca, para que te vista, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os olhos com colírio, para que veja. Olha a chamada de Jesus aqui, a igreja de Efésios. Meus irmãos, é forte, hein? Meus irmãos, eu vou ler mais uma vez aqui, porque foi forte, hein? É forte, hein, meus irmãos? Eu vou ler mais uma vez, meus irmãos, entender. Preste atenção, por favor. Apocalipse capítulo 3, versículo 7, versículo 8. O próprio Cristo oferece a verdadeira riqueza para os crentes soberbos e autossuficientes de Laodiceia. Não é de Efésio, é de Laodiceia. Vou ler mais uma vez, entenda. Apocalipse capítulo 3, versículo 17 e versículo 18. O próprio Cristo oferece a verdadeira riqueza para os crentes soberbos e autossuficientes de Laodiceia, dizendo: como dizeis, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes branca, para que te vista, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjam os olhos com colírio, para que vejam. Forte, hein? Olha aí, o Senhor aconselhando os crentes de Laodiceia. Eles andavam como, meus irmãos, é forte, soberbos. O Senhor, Ele não suporta soberba. Soberbos, os crentes de Laodiceia.
E Deus está falando aqui que aconselha eles. Deus está falando, eu aconselho. Eu aconselho. Eu aconselho. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueça, e vestes branca para que te vista, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que ujam os olhos com o colírio para que vejam. Forte, hein? É forte, hein, esse conselho de Jesus, meus irmãos? Eu te aconselho. Vamos para a conclusão da palavra, que é o resumo, meus irmãos. Presta atenção em nome de Jesus. Jesus Cristo é o nosso maior tesouro, a nossa maior riqueza e a nossa maior herança. Não há nada no universo que se comprar ao seu imenso valor. Jesus Cristo é imensurável. Só Ele é. Só Jesus. O Espírito Santo está aqui, meus irmãos. É forte. Eita glória, aleluia. Santo é o Senhor. Ele tem tudo que nós precisamos na face da terra. Tudo. Não adianta você sair daqui e ir para outros lugares, procurar em outros lugares, que você não vai encontrar. Está aqui na palavra. Está aqui, ele está trazendo a palavra para meus irmãos. Entenda, ele tem tudo e muito mais. É o que ele está falando aqui. Ele aconselha a você comprar ouro e prata refinado dele, porque ele tem. Nós não temos nada. Ele que tem o poder de nos abençoar, de nos direcionar, de nos dirigir, de nos ensinar, e colocar nós no lugar certo, e nos guiar, segurar na nossa mão, é por aqui, filho, é por aqui, filho. Essa porta está fechada, mas essa daqui eu abro, e a porta que Deus abre, ninguém fecha, e a porta que Ele fecha, ninguém abre. Glória a Deus, aleluia, Ele tem esse poder para isso. Então nós temos que entender que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e nós temos que andar nele. É nele. Ele está falando assim, vem para o meio, vem para perto de mim, vem para o meio, vem ter comunhão comigo, vem para o meio, eu estou trazendo a palavra, aqui é a palavra, ande nela, não tem como dar errado, meus irmãos, em nome de Jesus. Meus irmãos, entendeu? Ele é o suficiente para conosco, é imensurável, está tudo nele, a nossa riqueza, as nossas bênçãos, as nossas vitórias, a nossa proteção, a nossa paz, a paz da nossa família. Glória a Deus, aleluia, é o nosso juiz, é o nosso advogado, é o nosso doutor, é o nosso guarda fiel. Olha aí, o que falta em nós? Está tudo nele. Aleluia. Vamos se aproximar de Jesus, abrir o coração. E você que não confessou Jesus como seu único suficiente Salvador, você quer confessar? Você vai ali no cantinho, você fala assim, Senhor, eis-me aqui humildemente de todo o meu coração. Eu entendi a palavra, eu confesso o Senhor como meu único Salvador. Salva minha casa e minha família, perdoa os meus pecados, os meus erros, as minhas falhas, escreve meu nome no livro da vida. Deus vai fazer isso porque você confessou, Ele está atrás de seus verdadeiros adoradores. Você quer ser um verdadeiro adorador? Então entre em comunhão com Ele através desta palavra em nome de Jesus. Para você que saiu também, o convite é para você. Volta, filho, volta, filha. Ainda é tempo. Eu já estou nas portas batendo. Aquele que abrir a porta e me convidar para entrar, eu vou entrar. E aí ele vai, grandes coisas ele vai fazer, o novo de Deus. Vamos viver o novo de Deus. Amém? Não precisa temer. Não precisa temer. Tudo de Jesus é novo. Ele tira tudo que é velho de nós e entra com o novo. Dá-nos, se despida das vestes velhas e vem e o Senhor coloca as vestes novas em nós. Da cabeça ao pé. Uma lavagem. Para purificar do jeitinho que Ele quer. Se você falar, eis-me aqui, Senhor. Amém? Vamos orar ao Pai Nosso para terminar? Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós, seja o seu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, a glória e o poder para todos os séculos. Amém, amém, amém.
Fique na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe. Tenha vitória. Seja abençoado por onde você for, por onde você passar, que você seja luz, sal da terra. Vamos ser sal da terra aí, levando a palavra do Senhor para aqueles que necessitam e precisam. Não é só para aqueles que estão dentro da igreja, não. Dentro da igreja, estão dentro da igreja. Os que estão lá fora, precisando de uma palavra, de um abraço, de um apoio, de algo. A palavra de Deus. Tem pessoas, meus irmãos, que não se aproximam daqueles que estão na rua abandonado, precisando de algo. Só porque estão fedidos, só porque estão abandonados. Mas, meus irmãos, eu acredito muito que aqueles que estão lá já foram um de nós. Teve trabalho, teve pai, teve mãe, tem família. Já serviu a Deus, ou mesmo que não serviu a Deus, é um que já prosseguiu e era uma pessoa abençoada por Deus. E às vezes, por causa de alguma palavra, alguma situação, alguma afronta do inimigo, a pessoa não suportou, alguma decepção, a pessoa não suportou e se largou. Mas é um como nós, só precisa de uma mãozinha, oração e atenção para com eles. Porque nós levamos a palavra, nós somos o sal da terra, mas quem vai fazer a obra é o Senhor. Mas nós temos que levar esse carinho, esse abraço, essa palavra. Porque às vezes a pessoa precisa de uma palavra ou de um abraço. Meus irmãos, um apoio. Vamos juntos, somos sal da terra. Se você conhece alguém que precisa ouvir essa palavra, envie. Não encolha a sua mão, não. Deus te abençoou tanto para você abrir a sua mão e ajudar outras pessoas. Se essa palavra chegou até você, você se sentiu abençoado por ela, então envie para outras pessoas. Faça a sua parte, eu faço a minha, você faz a sua e Deus faz a dele. Amém? Fica na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe.